Márcia, bem-vinda. Você é empresária e neste período de coronavírus, de pandemia, você também está prosperando, não é isso? Em que ramo você atua, Márcia? Nós atuamos com auto center, Bispo. Auto Center. Isso. Ok. E como é que você está navegando essa crise aí? Bispo, a gente tem visto os frutos, né, do nosso trabalho. A pandemia não nos parou, a gente continua trabalhando e tendo os clientes, né? Deus tem abençoado. Vocês estão trabalhando, continuando normalmente fazendo o trabalho, tendo a renda, enfim, não estão sendo vencidos, estão vencendo. Nós estamos vencendo, mesmo no meio da crise, os nossos compromissos estão todos em dia. A gente tem, né? Meu esposo, ele abre a loja todos os dias, está autorizado, né? A Auto Center está autorizado a funcionar e tem dado tudo certo. Os clientes têm vindo, a gente não está sendo afetado pela crise. Graças a Deus. Vocês estão, obviamente, agindo à fé para que não sejam afetados, não é? Eu creio que a fé tem cumprido um papel importante nesse momento para vocês. Através da fé em Deus, né, a gente sabe que os frutos, ele vem através da nossa fé, das nossas orações, da nossa obediência, da nossa fidelidade, e a gente tem sido fiel e Deus tem sido fiel com a gente. Agora, Márcia, você sofria de depressão desde os 10 anos de idade? Você teve depressão quando criança, foi isso? Sim, senhor. Eu só fui ter entendimento, né, de que de fato era uma depressão depois que eu me tornei adulta, né? Mas eu era uma criança muito depressiva, eu tinha uma família muito conturbada, muitas brigas, né? Separação do meu pai com a minha mãe, e eu era uma criança que eu não sorria, não tinha, assim, não brincava. Eu vivia sempre triste, sempre trancada, né, dentro do quarto. E a depressão te acompanhou até os 20, quase os 30 anos de idade, quando você chegou na Universal. Fale para a gente os piores momentos, as piores coisas que você viveu até quase aos 30 anos, quando você chegou na Universal aí no Espírito Santo. Era muita tristeza, Bispo. Eu passei o primeiro trauma, eu acho que já foi quando eu nasci, né? Porque a minha mãe, ela foi mãe adolescente, ela tinha 15 anos, e o meu avô, nessa ocasião, botou ela para fora de casa. Então, eu já nasci no meio da tristeza, né? E depois, quando eu fui amadurecendo, né? Fui chegando na adolescência, eu, ainda com uns 10 anos, o meu pai se separou, né? Da minha mãe. Então, foi uma perda muito grande. Eu não entendia o porquê. Minha mãe foi morar em outra cidade e nós só víamos o meu pai 2 vezes ao ano, né? Então, era eu e meu irmão. E isso aí foi uma tristeza profunda. E depois, quando eu cheguei na adolescência, eu era uma adolescente, assim, muito maltratada, né? Assim, aparentemente, eu não tinha aquele cuidado. A minha mãe também tinha depressão, então ela não tinha aquele cuidado com a gente. Aí, o segundo fundo do poço foi quando eu saí de casa para me casar e depois eu me separei. Logo assim que eu casei, eu me separei. Aí foi aonde foi a minha maior crise, né, da depressão. E ao me separar, eu tomava antidepressivo. Eu troquei o antidepressivo pelo vício do álcool, da bebida. Aí foi aonde foi o meu fundo de poço, né? Como que você chegou na Universal, Márcia? Então, eu cheguei através de um convite. A minha mãe, né, através de uma amiga da minha mãe, ela vendo toda aquela situação que eu fiquei com 2 crianças pequenas, eu fumava a noite inteira, né? Eu tinha insônia e eu tinha muito mau pensamento, muita tristeza.
eu não tinha condições de tomar conta dos meus filhos, e ela vendo aquela situação, ela me fez esse convite para mim ir até a igreja, né? E aí, o que aconteceu quando você chegou lá? Então, aí chegando, eu cheguei numa reunião de terça-feira, e através dessa reunião foi aonde Deus falou comigo. E naquele dia eu descobri, né, a saída que eu tanto procurava através da bebida, da prostituição, dos relacionamentos errados. Eu descobri que tinha um mal hereditário, uma maldição hereditária na minha vida. Aí ali eu comecei a lutar, né? Porque ali eu entendi que aquilo não era por acaso, aquele sofrimento que eu carregava de anos e anos, um sofrimento, um choro constante, um desejo assim, de sumir. Eu tinha muita vontade de largar tudo. Eu planejava sempre assim, como que eu ia fazer para sair daquela situação. Eu queria fugir, né, daquele problema. Aí lá eu descobri que tinha uma maldição hereditária, que era um mal, e eu precisava buscar essa libertação. Eu fui orientada por um homem de Deus, e eu nunca tinha ido a uma igreja, né? E ele falou para mim que ele me fez um desafio. Ele falou: a senhora obedecer, se a senhora vier às reuniões, eu dou garantias à senhora de que esse problema, todos esses problemas serão solucionados. Uhum. Você não tinha nenhuma religião, não frequentava nada, não exercia sua fé de nenhuma forma? Não, senhor. Já tinha ido de visita, né, em algumas igrejas, mas nunca, não conhecia Jesus, né? Não conhecia o Evangelho. E em quanto tempo você ficou curada, livre de tudo, depois que você aprendeu essa fé que funciona? Então, bispo, a minha libertação, ela teve que ser assim, gradual, porque eram muitos problemas. Eu tinha mágoa, maus pensamentos, eu tinha vício da bebida, do cigarro, né? Eu tinha um relacionamento errado quando eu cheguei na igreja, que eu tive que me libertar dele também. Então, assim, eu lutei durante uns 2 anos, porque foi difícil, muito difícil para mim, me libertar, tirar tudo aquilo, né? Me esvaziar. Mas eu consegui, né? Através da minha perseverança. E hoje você está liberta, feliz. Você frequenta a Universal aí em Vila Velha, qual o endereço? Então, aqui é Rodovia do Sol, 1640, é a igreja de Coqueiral de Taparica, né? Em Vila Velha, Espírito Santo. Ok. Então está aí o endereço, você que está nos assistindo aí em Vila Velha, praia de Taparica, né? Você pode comparecer aí na Universal, onde a Márcia também foi liberta da depressão, teve a sua vida restaurada e está vencendo através da fé. Ela, sua família, toda a sua vida eles foram transformados. Obrigado, Márcia, pela sua participação. Que Deus te abençoe, tá bom? Por nada, bispo. Amém.